bem-vindo à aula 8 da disciplina Bases Físicas para Engenharia. Hoje nós vamos começar o estudo da eletricidade através dos conceitos de eletrostática. Então vamos adiante. Na aula de hoje, vamos falar sobre o conceito de carga elétrica, conhecer os conceitos de condutores, isolantes, semicondutores e supercondutores, definir a lei de Coulomb, conhecer o conceito de campo elétrico, conhecer e compreender o cálculo do campo elétrico para diferentes configurações de cargas elétricas, conhecer o conceito de linhas de campo elétrico, definir o conceito de potencial elétrico, conhecer e compreender o cálculo das diferenças de potencial elétrico para diferentes configurações de cargas elétricas. Vamos em frente. O conceito de carga elétrica. Bom, carga elétrica é uma propriedade intrínseca à matéria. É constituída fundamentalmente por três partículas elementares, chamadas prótons, elétrons e nêutrons. Às vezes aparecem algumas representações esquemáticas, do tipo, você tem aqui o núcleo, você tem aqui uma figura, você já deve ter visto, uma representação assim quase que planetária, aqui, ó, podemos representar assim, aqui, o núcleo do átomo, dentro do núcleo, os prótons e os nêutrons, e ao redor do núcleo, na chamada região de eletrosfera, os elétrons. Essa é uma representação esquemática, só para ter uma ideia, do que seria o átomo. Então, só para você ter uma ideia de dimensão, carga relativa e localização, há uma tabela que a gente pode conferir aqui, ó. Os prótons, massa relativa, comparando aqui, o próton e os nêutrons são quase 2.000 vezes maiores do que os elétrons. Cargas relativas, a carga do próton mais 1, carga positiva, a carga do elétron menos 1, carga negativa, o mesmo valor, em termos absolutos, mas valores relativos diferentes. Carga positiva para os prótons, carga negativa para os elétrons. E os nêutrons não possuem carga elétrica. Qual é a localização dessas partículas? Os prótons e os nêutrons no interior do núcleo do átomo. E os elétrons na região chamada de eletrosfera. Os corpos que apresentam excesso ou falta de elétron são chamados de corpos eletrizados. Você eletriza o corpo movimentando os elétrons, porque para que você só tem duas partículas no átomo aí que são carregadas, os prótons e os elétrons. Os nêutrons não têm carga elétrica. Portanto, se você quiser eletrizar um átomo que é um ente eletricamente neutro, você precisaria mexer no número de prótons ou no número de elétrons. Mas se o próton, ele tem uma massa muito maior do que a massa do elétron. E ele está numa região de difícil acesso no interior do núcleo. Então é muito mais fácil você mexer nos elétrons. Então, quando nós queremos eletrizar um corpo, nós falamos em excesso ou falta de elétrons. E, portanto, sob esse aspecto, há três possíveis situações para um corpo. Ele pode ser neutro, quando o número de cargas negativas, ou seja, elétrons, é igual ao número de cargas positivas, prótons, e aí o corpo é eletricamente neutro. Ele pode estar eletrizado positivamente, quando o número de elétrons é menor do que o número de prótons, ou ele pode estar eletrizado negativamente, quando o número de elétrons for maior do que o número de prótons. As três situações possíveis. Então, quando nós falamos na quantização da carga elétrica, nós estamos falando, na verdade, no número de elétrons.
né? É o excesso ou a falta de elétrons que vai fazer com que o corpo fique eletrizado. Então, se você quiser quantizar, né, essa carga elétrica, na verdade a gente está falando no número de elétrons que esse corpo possui, esse átomo possui. Então está aqui, ó, que é a quantidade de carga elétrica, mais ou menos N vezes E, onde esse N é um número inteiro, né? 1, 2, 3, vai embora. Quem é esse nosso E aqui? Chamado de carga elementar. Tá? A carga elementar tem esse valor. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, que é a unidade de quantidade de carga elétrica. Tá? Que quantidade de carga elétrica de um corpo, e no sistema internacional, né, já falamos aqui, a unidade é o Coulomb. Há alguns princípios que estão associados à eletrostática, né? O primeiro princípio, da atração e da repulsão. Então, partículas eletrizadas com cargas de sinais opostos se atraem e partículas com cargas de sinais iguais se repelem. Então, está aqui, ó. Então, se duas partículas tiverem o mesmo sinal, elas se repelem. Tá? E se tiverem, aqui, ó, mesmo sinal, se repelem. E se tiverem sinais contrários, se atraem. É importante observar que essas forças aqui, ó, de atração ou de repulsão, elas correspondem a um par ação e reação. Tá? Isso é muito importante você observar. Tá? Não importa, se você tiver aqui uma carga que é 3Q e uma carga aqui Q, né, elas vão estar se repelindo com a mesma intensidade devido à terceira lei de Newton. Tá? Ação e reação. O que diz a lei da ação e da reação, só para a gente lembrar? A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade. Mesma intensidade. Mesma direção, está aqui horizontal. Sentidos opostos, né? Que para a direita e a outra para a esquerda. E em corpos diferentes. Aqui, ó. Né? A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e em corpos diferentes. Então, você tem aqui formado um par ação e reação. Qual é o outro princípio? É o princípio da conservação das cargas elétricas, né? Em um sistema eletricamente isolado, ou seja, aquele em que não há troca de cargas elétricas com o meio exterior, a soma algébrica das cargas é constante. É o princípio da conservação da carga elétrica. Então, esses dois princípios estão aí associados aos conceitos iniciais de eletrostática. Condutores e isolantes elétricos. Um condutor elétrico possui uma grande quantidade, né, uma definição, grande quantidade de portadores de carga elétrica que podem facilmente ser deslocadas. Caso contrário, ele é denominado de isolante. Né? Então, o material que possui grande quantidade de portadores de carga elétrica que podem se deslocar com relativa facilidade são chamados de condutores. Se você, o caso oposto a esse, o caso contrário a esse, são os isolantes. Né? O que são os semicondutores? São aqueles que apresentam propriedades intermediárias entre condutores e isolantes. E os supercondutores? Aqueles que, sob determinadas condições, né, basicamente, muitos deles a baixíssima temperatura, fora de temperatura de operação, né, cotidiana, significa que a resistência ao deslocamento das cargas elétricas é praticamente nula. Ou seja, submetendo esse material a essas condições extremas, você faz com que a resistência ao deslocamento das cargas elétricas seja praticamente nula, o que o torna um supercondutor. Processos de eletrização. Né? O que é um processo de eletrização? Fenômeno pelo qual um corpo neutro passa a ser eletrizado, né? Passa a estar eletrizado. Esse processo é chamado de eletrização. E quais são esses processos? Eletrização por atrito. Corpos atritados, né? Vamos pegar aqui o exemplo, ó. Vidro e lã. Vamos atritar os dois, né? E após o atrito, você observa o seguinte, que o vidro e a lã, eles ficam eletrizados. Eles estavam inicialmente neutros, ó, né? Neutros.
tá? Mesmo número de cargas negativas e positivas, neutro. Após o atrito, né, o vidro ficou eletrizado, aqui, positivamente, e a lã ficou eletrizada negativamente. Isso nos diz o seguinte, ó, corpos atritados sempre adquirem cargas iguais e de sinais o quê? Opostos. Eletrização por contato. Os dois condutores adquirirão cargas elétricas de mesmo sinal e, se tiverem mesma forma e mesmas dimensões, a carga final será igual para ambos e calculada pela média aritmética das cargas iniciais. Isso está associado ao conceito de conservação da carga elétrica. Então, uma situação inicial, um corpo A com carga Q1 e um corpo 2 com carga Q2. Você colocou os dois em contato, né? Colocou em contato e separou. O que vai acontecer? Qual vai ser o novo valor dessas cargas? Né? Bom, vai ser o quê? QA igual a QB, eles vão ter a mesma carga, medido pela média aritmética das cargas inicialmente que você tinha no problema. Né? Porque vamos pensar aqui, qual era a carga total do sistema antes do contato? Bom, antes do contato eu tinha Q1 mais Q2. Essa era a carga total do sistema, Q1 mais Q2. Se você coloca em contato e separa, então, pelo princípio da conservação da carga elétrica, o sistema vai continuar tendo a mesma quantidade total de carga. Bom, para que isso aconteça, você vai precisar ter Q1 mais Q2 sobre 2 e depois Q1 mais Q2 sobre 2. Quando você somar essas duas quantidades, quanto é que você vai encontrar? Q1 mais Q2. Que é exatamente o que você tinha inicialmente. Certo? Então vamos lá. Condutores em contato com a Terra. Todo condutor eletrizado é descarregado ao ser ligado à Terra. Tá? Então está aqui, ó, duas situações. Aqui, ó. Tá? A primeira situação aqui, ó, o corpo está sendo descarregado, né? Aqui, ó. Quando a carga de um condutor é negativa, ele será descarregado porque seus elétrons em excesso descerão para a Terra. Então está aqui, ó, os elétrons em excesso vão descer para a Terra, que é considerado uma esfera eletricamente também carregada. Então está lá, ó. E quando a carga do condutor for positiva, ele será descarregado pelos elétrons que subirão da Terra. Então está aqui, ó, em contato com a Terra, aqui, ó, os elétrons que vão subir, né, eles vão fazer com que o condutor seja descarregado. Tá? Eletrização por indução. Né? Você tem um corpo A aqui, uma situação inicial, né? A, B, C e D, né? Chamado de indutor, e um corpo B aqui chamado de induzido. Né? Vamos aproximar os dois, né? Ligando aqui, ó, o indutor e o induzido. Ligamos aqui o induzido à Terra, fazendo com que, olha, na situação, lembra da situação anterior? Ó, os elétrons, né, eles vão subir e vão descarregar, né, o seu material. Então, é o que vai acontecer aqui. Ao ligar à Terra, vamos descarregar. Né? E aí, só vão ficar aqui, ó, as cargas negativas, sendo atraídas aqui pelo material indutor, que é positivo. Depois, desconectamos aqui o induzido da Terra, tá? E você vai observar a situação final que o corpo induzido ficou negativo. Então, ó, vamos lá. Nesse caso, né, um corpo eletrizado atraindo um corpo neutro também é possível, né? O processo de indução permite isso, tá? Observa bem aqui, o indutor está aqui e está aqui o induzido, né? As cargas positivas de A atraem as negativas de B. Então está aqui, ó, as cargas positivas de A, aqui as cargas positivas de A, atraem as cargas negativas de B. E, ao mesmo tempo, repelem as cargas positivas, né? As cargas positivas de A repelem as cargas positivas de B.
tá? A força de atração tem intensidade maior do que a de repulsão, tá certo? Então, o corpo eletrizado acaba sendo atraído por um corpo neutro, né? Pode atrair um corpo neutro. Lei de Coulomb, que mede a força de interação entre as cargas elétricas, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, atração, cargas de sinais contrários. Tá aqui, ó, uma carga positiva, uma carga negativa. Elas estão se atraindo, né? Separadas por uma distância d. Repulsão, cargas de mesmo sinal, tá? Positivo, positivo, negativo, negativo. Elas vão se repelir, separadas por uma distância d. Como é que nós medimos essa força de atração ou de repulsão? É através da chamada lei de Coulomb, tá? Aqui a lei de Coulomb, que diz o seguinte: essa força é proporcional ao produto, ao módulo, né, produto do módulo das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as cargas. Tá? Esse K é chamado de constante eletrostática e depende do meio em que as cargas se encontram. Quando você fala no vácuo, que é a maioria dos casos, tá, o valor de K, né, K0, é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Qual é o conceito de campo elétrico? O campo elétrico, na verdade, corresponde a uma perturbação no espaço criado pela existência da carga elétrica, pela presença da carga elétrica. Tá certo? Então você tem uma carga elétrica aqui, Qzão, positiva, né? Ela gera ao seu redor um campo elétrico. Tá? Pegamos uma carga de prova aqui, Qzinho, também positiva, e colocamos, né, a colocamos imersa nesse campo elétrico gerado pela carga Qzão. Quando isso acontece, ela vai ser repelida por uma força elétrica Fe. Tá? Então podemos estabelecer o seguinte: quando essa carga é colocada num ponto P, qualquer desse campo elétrico gerado pela carga Qzão aqui, ó, carga geradora de campo, podemos dizer o seguinte, ó, que o valor do campo elétrico é a razão entre a força elétrica e a carga que está submetida ali àquele campo. Então está aqui, ó. Qual é a unidade no sistema internacional para campo elétrico? A unidade vai ser força, é Newton. E qual a unidade para quantidade de carga elétrica? Coulomb. Então, a unidade para campo elétrico será Newton por Coulomb. Qual é a orientação do vetor campo elétrico? Né? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. É a razão entre a força sobre a quantidade de carga. E força é uma grandeza vetorial. Né? Vamos pensar aqui, ó. Voltar aqui. A força é uma grandeza vetorial e a carga é uma grandeza escalar. Quando você dividir essas duas quantidades, você vai encontrar uma grandeza vetorial. A orientação do vetor campo elétrico. Quando a carga geradora de campo for positiva, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento em relação a ela, num determinado ponto P. E se a carga for negativa, né, no nosso ponto P, ela vai estar gerando um campo elétrico de aproximação. Tá? Como é que nós podemos calcular a intensidade, né? Já calculamos a direção e sentido. Como é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Já falamos na direção e no sentido. Agora, como é que nós podemos calcular a intensidade? Bom, existe uma relação entre campo elétrico e força elétrica. Está aqui, ó, força elétrica é a lei de Coulomb. Está aqui, ó, nós já vimos anteriormente. E nós sabemos que o campo elétrico é a força dividido pela carga, certo? Então vamos lá, ó. Se você substituir aqui, você vai ter, ó, a força elétrica. Então, ó, você pode dizer que a força elétrica é Q vezes E, tá? Tudo em módulo, tá certo? Tudo em módulo. Na hora que você puser aqui, ó, vamos poder simplificar esse Q com esse, tá? O Qzinho aqui, e achamos que E, ou seja, a intensidade do vetor campo elétrico, é K módulo de Q sobre D ao quadrado.
Como é que você consegue representar? Porque o campo elétrico, na verdade, ele é invisível, né? Até que um cientista chamado Michael Faraday resolveu criar as chamadas linhas de força do campo elétrico, para que nós pudéssemos visualizar uma representação gráfica, para que nós pudéssemos visualizar o campo elétrico, tá certo? Então, quando a carga é positiva, as linhas de força do campo elétrico para uma carga positiva são no sentido de afastamento da carga. Afastamento da carga. Olha lá, ó. Carga positiva, afastamento. Tá? E se a carga for negativa? As linhas de força do campo elétrico são de aproximação. Tá? Aqui, ó, a aproximação. Qual a ideia, qual o conceito de potencial elétrico? Potencial elétrico é uma grandeza física que está relacionada à quantidade de trabalho necessária para deslocar uma partícula eletrizada de um ponto de referência a um ponto específico do campo elétrico. Tá? Então está aqui, ó. É uma grandeza física que está relacionada à quantidade de trabalho. Certo? Então, qual é a relação aqui para o nosso potencial elétrico? Potencial elétrico vai ser K/Q sobre D. A unidade no sistema internacional para potencial elétrico é o chamado volt, o símbolo V maiúsculo. Quais são as propriedades do potencial elétrico? Então, partícula eletrizada positivamente, quando abandonada do repouso em um campo elétrico, e sujeita apenas à força elétrica, deslocam-se espontaneamente para os pontos de menor potencial. Tá? Então está aqui, ó, uma partícula, ó, uma carga positiva, né? Ó, eletrizada positivamente, abandonada do repouso em um campo elétrico. Então vamos lá. Sujeita apenas às forças elétricas, desloca-se espontaneamente para os pontos de menor potencial. Está aqui o potencial A. Está aqui o potencial B. Então está aqui, ó, VA maior que VB. Então a partícula está se deslocando para os pontos de o quê? Ó, menor potencial, indo de A para B. Tá? Partícula positiva. Se as partículas eletrizadas forem eletrizadas negativamente, quando você as abandona do repouso em um campo elétrico e sujeita apenas à força elétrica, elas vão se deslocar espontaneamente para os pontos de maior potencial. Está aqui, ó, partícula negativa, né? Aqui, ó. E aí ela vai se deslocar, ó, VC é maior que VA, ela vai se deslocar de A, né? Ou seja, do VA para o VC, tá? Para os pontos de maior potencial. VC maior que VA. Vamos pensar em algumas atividades aqui, sobre o que nós falamos. 1. A lei da conservação de carga elétrica pode ser enunciada como segue. Conservação da carga elétrica. A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante. Letra B. Um objeto eletrizado positivamente ganha elétrons ao ser aterrado. Letra C. A carga elétrica de um corpo eletrizado é igual a um número inteiro multiplicado pela carga do elétron. Letra D. O número de átomos existentes no universo é constante. Letra E. As cargas elétricas do próton e do elétron são, em módulo, iguais. Né? Ele quer que você enuncie a lei da conservação da quantidade de carga elétrica. Vamos lá. A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante, é o princípio da conservação. Então, esse é o gabarito que nos leva diretamente à letra A. Vamos ao próximo. 2. Uma esfera metálica A, eletrizada com carga elétrica Q, é colocada em contato com uma outra esfera B, idêntica à primeira, mas inicialmente neutra. Após o contato,
o processo, né, após o processo, a carga elétrica que B adquire é igual a... Então vamos ver, né, quais são as situações. Antes do contato, o que nós tínhamos? Antes do contato, QA era igual a Q e QB é igual a zero, era neutro. Após o contato, o que acontece? Né? Cada uma das cargas vai ter um valor que você vai obter fazendo a média aritmética do que você tinha inicialmente, antes do contato. Então, após o contato, o que nós vamos ter? Q, né, que era a carga inicial da carga A, né, mais zero, que era a carga inicial, né, carga, que era a quantidade de carga que tinha a carga B, zero, né, era neutra. Então, assim, Q mais zero dividido por 2, média aritmética, que vai dar Q sobre 2. Essa é a situação final de cada uma das cargas, né, após o contato. Então, quanto é que vai ficar a carga da partícula A, do corpo A? Q sobre 2. E do B? Q sobre 2 também. Isso nos leva ao gabarito, letra B. Uma esfera metálica A, eletrizada com carga Q, é colocada em contato com outra esfera B, idêntica à primeira, eletrizada com carga elétrica 2Q. Após o processo, a carga elétrica que B adquire é igual a... Bom, agora as duas têm uma determinada quantidade de carga elétrica, né? Então vamos ver. Antes do contato, QA era igual a Q e QB é igual a 2Q. Após o contato, qual vai ser o novo valor dessas cargas? Bom, vai ser a média aritmética do que nós tínhamos antes. Então vai ser Q, né, inicial da carga A, mais 2Q, inicial da carga B, dividido por 2. Isso vai dar 3Q sobre 2. Então qual é o novo valor dessas cargas? 3Q sobre 2 para a carga A, 3Q sobre 2 para a carga B. Gabarito, letra A. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com cargas de sinais, né? Só para que nós lembremos dos conceitos que nós discutimos. Olha lá, atrito, sinais contrários. Contato, sinais iguais. E indução, sinais contrários. Letra E. Tá? Duas pequenas esferas condutoras idênticas, separadas por uma distância L, possuem inicialmente cargas elétricas mais Q e mais 3Q. Tais esferas são colocadas em contato e, após o estabelecimento do equilíbrio eletrostático, são separadas por uma distância 2L. Nas duas situações, todo o sistema está imerso no vácuo. Considerando tais circunstâncias, qual é a razão F antes sobre F depois entre os módulos das forças elétricas entre as esferas antes e depois delas serem colocadas em contato? Então vamos lá, vamos ver como é que fica. Situação inicial, mais Q, mais 3Q. Separadas por uma distância L, havia uma força que ele chamou de força antes do contato, uma força de interação entre essas duas cargas antes do contato. Situação final, após o contato, né? Você colocou essas duas cargas em contato e separou. Então, como é que elas ficaram? Ó, você ficou com Q mais 3Q dividido por 2. Isso aqui dá quanto? Q mais 3Q dá 4Q. 4Q dividido por 2, 2Q. Então, colocando essas duas cargas em contato e separando, elas agora assumem valores, 2Q, a cada uma. Separou por uma nova distância 2L e chamou essa força de F depois do contato. O que acontece? Você pode observar uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas a partir da lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb nos diz o seguinte, ó, que a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas. Tá certo?
Então vamos lá, o que é ser diretamente proporcional? Significa que aquilo que você faz com a carga, você faz com a força. E o que é inversamente proporcional? Bom, por exemplo, se a distância aumentar, a força diminui. Se a carga, por exemplo, que é diretamente proporcional, aumentar, né, a força aumenta também. Então vamos pensar aqui. O que nós fizemos com a primeira carga, da primeira para a segunda situação? Vamos colocar assim, ó. Vamos chamar esse F depois aqui assim, FD, tá? E aí vamos pensar, o que você fez, o que nós fizemos aqui com a primeira carga, da situação inicial para a situação final? Bom, se antes era Q e agora é 2Q, nós multiplicamos a carga, né, essa primeira carga aqui por 2. Multiplicamos por 2. Ora, se carga e força são diretamente proporcionais, se você multiplicou a carga por 2, o que você vai fazer com a força? Multiplicar por 2. Está aqui, multiplicar por 2. Bom, e na segunda situação? Bom, a segunda situação, a carga era 3Q e agora ela é 2Q. O que nós fizemos com essa carga que era 3Q e agora é 2Q? Se você vir assim de imediato, você pode fazer direto. Caso você fique na dúvida, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos fazer uma conta aqui, um rascunho. A carga era 3Q. Nós multiplicamos essa carga 3Q por alguma coisa e deu uma carga 2Q. Quanto é que vale esse X? Bom, esse X, então, é 2Q dividido por 3Q. Simplificamos aqui o Q. Isso aqui dá 2/3. Ou seja, para transformar essa carga 3Q numa carga 2Q, nós tivemos que multiplicar a carga 3Q por 2/3. Tá? Multiplicamos aqui por 2/3. E aí, se você multiplica a carga por 2/3, o que você faz com a força? Multiplica por 2/3. Então, vamos multiplicar por 2/3. Bom, agora chegamos à distância, tá? O que nós fizemos com a distância? Bom, a distância nós multiplicamos por 2. Multiplicamos a distância por 2. Era L, agora é 2L. Só que distância e força são inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Se você multiplicou a distância por 2, vamos pensar aqui. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Qual é o quadrado de 2? 4. Então, se você multiplicou a distância por 2, você vai dividir a força por 4. Tá certo? Então, vamos dividir aqui a força por 4. Isso aqui tem uma relação com F antes. F antes. Tá? Fazendo aqui a conta, ó, 2 vezes 2, 4, simplifica aqui, ó. E ficamos assim. F depois é igual a F antes sobre 3. Só que o que ele quer? F antes sobre F depois. Então, se você mexer aqui, ó, F antes sobre F depois, isso aqui vai ser igual a 3. O que nos leva ao gabarito correspondente à letra D. Tá? Pode não parecer assim inicialmente, mas esse processo ele fica bem mais, ele é mais simples do que você substituir esses valores na lei de Coulomb, na situação inicial, depois substituir novamente esses novos valores aqui de novo na lei de Coulomb e dividir uma pela outra. Você vai ficar com muitas equações para trabalhar e assim, com muitos números e você pode se confundir nesse processo, né? Isso aqui é um processo mais simples, que só trabalha com a proporcionalidade entre as grandezas. Seja E o vetor campo elétrico em P, gerado por uma carga elétrica Q, e Fe a força eletrostática que age numa carga elétrica Qzinho colocada em P. Quais são os sinais de Qzão e Qzinho nos casos indicados abaixo? Então vamos lá. Vamos lá. Observa bem, ó. Se o campo elétrico aqui é de afastamento em relação à carga Qzão, ela é positiva, tá? Então tá aqui, ó. Ela é positiva, tá? E se a força elétrica aqui, ó, se
elas estão se atraindo, e se a carga aqui é positiva, né, a carga Qzão é positiva, e se a força elétrica aqui é no sentido de atração, é porque a carga Qzinho, ela é o quê? Negativa. Então está aqui, a situação A é essa situação. Vamos ver a situação B. Bom, o campo elétrico aqui é de aproximação, então isso aqui nos garante que essa carga aqui, ó, Qzão, ela é negativa. Tá? Então está aqui, ó, Qzão é negativa. E se está havendo um processo de repulsão entre Qzão e Qzinho, é porque eles têm o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal e a carga Qzão é negativa, a carga Qzinho também é negativa. Está aqui, letra B. Vamos para a letra C. Campo elétrico de aproximação, que nos garante que a carga Qzão é negativa, está aqui, né? E como está acontecendo um processo de atração, isso só vai acontecer se as cargas tiverem sinais contrários. Se a carga Qzão é negativa, para estar acontecendo a atração, a carga Qzinho tem que ser positiva. Está aqui. E o último cenário é um campo elétrico de afastamento, isso nos garante que a carga Qzão é positiva. Está aqui, ó. E está acontecendo um processo de repulsão entre a carga Qzão e Qzinho. Isso só vai acontecer se elas tiverem o quê? O mesmo sinal. Então, positiva também. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, colocada em um certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,8 newton. Despreze as ações gravitacionais, ele pergunta a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Vamos lá. Olha lá, nós sabemos que o campo elétrico é força sobre carga, a força é 0,8 e a carga é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Fazendo aqui esse cálculo imediato, nós encontramos que o valor da intensidade do campo elétrico é 4 vezes 10 elevado a quinta newtons por coulomb, o gabarito, letra E. O módulo do vetor campo elétrico produzido por uma carga elétrica Q em um ponto P é igual a E. Dobrando-se a distância entre a carga e o ponto P por meio do afastamento da carga e dobrando-se também o valor da carga, o módulo do vetor campo elétrico nesse ponto muda para... Vamos ver. Também, novamente, ó, uma relação de proporcionalidade, né? Olha lá, a situação inicial era Q, D e E1. E agora você tem uma situação final 2Q, 2D e E2. Qual é a relação entre E2 e E1? Vamos lá, ó. E2 vai ser o quê? O que você fez? Nós sabemos que E é K, Q sobre D ao quadrado. Ou seja, campo e carga são diretamente proporcionais, campo e distância são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então, o que nós fizemos com a carga da primeira para a segunda situação? Ó, da primeira para a segunda, multiplicamos por 2. O que a gente vai fazer com o campo? Multiplicar por 2. O que nós fizemos com a distância? Bom, a distância, nós multiplicamos a distância por 2. Era D, agora é 2D. Se você multiplicou a distância, eles são campo e distância são inversamente proporcionais, qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Qual é o quadrado de 2? 4. Então, nós vamos dividir o campo por 4. Dividir por 4. É a mesma coisa que multiplicar por 1/4. É 1. Né? É 1. Não há mais nada a ser feito. Ó. Olha lá. Terminou aqui. Então, é 2. Vai ser o quê? Simplifica aqui. Vai ser E1 sobre 2. Está aqui. Gabarito é a letra E. Assinale a opção afirmação falsa. Uma carga negativa abandonada em repouso num campo eletrostático fica sujeita a uma força que realiza sobre ela um trabalho negativo. Letra B. Uma carga positiva abandonada em repouso num campo eletrostático fica sujeita a uma força que realiza sobre ela um trabalho positivo. Letra C. As cargas negativas abandonadas em repouso num campo eletrostático dirigem-se para os pontos de potencial mais elevado. Letra D. Cargas positivas abandonadas em repouso num campo eletrostático dirigem-se
para os pontos de menor potencial. Letra E, o trabalho realizado pelas forças eletrostáticas ao longo de uma curva fechada é nulo. Vamos lá. Olha lá, uma carga negativa, né? Ele pede para você registrar falsa. Uma carga negativa abandonada do repouso num campo eletrostático fica sujeita a uma força que realiza sobre ela um trabalho negativo. Então observa, ó, que isso aqui é falso. É falso por quê? O trabalho é positivo, pois a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Está aqui, ó, força, tá? Acontecendo no mesmo sentido que o deslocamento. Então, quando isso acontece, o seu trabalho é motor, ou seja, ele é positivo. Então, é a letra A, nosso gabarito. O que nós falamos na aula de hoje? Falamos sobre o conceito de carga elétrica, condutores, isolantes, semicondutores e supercondutores. Falamos sobre a lei de Coulomb, campo elétrico. Conhecemos os conceitos e os cálculos para campo elétrico para diferentes configurações de carga. Falamos sobre os conceitos de linhas de campo, definimos potencial elétrico e fizemos alguns cálculos para a diferença de potencial entre configurações de cargas elétricas. Então, até a próxima.